Hoje, 15 de junho, é uma data importante na qual se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Um problema que se agrava e se estende gradativamente nos dias atuais, demandando atenção, sobretudo em tempos de pandemia do Covid-19. O MP está atento para atuar no combate aos crimes e na promoção dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 2003. De acordo com os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registrados pelo Disque 100, nos primeiros 5 meses de 2020, 3.286 casos de violência contra a pessoa idosa no Brasil. Entre os diversos tipos de violência, inclui a violência física, a psicológica, a sexual, o abandono, a financeira, a autonegligência e a violência medicamentosa. O MP tem se mobilizado para sensibilizar a sociedade e o poder público na adoção de medidas para prevenir e identificar situações de violência, negligência e abuso contra a pessoa idosa. Um dos projetos que o MP tem desenvolvido é Idoso Cidadão, a Voz da Experiência, um instrumento de valorização, inclusão, transformação e fortalecimento do controle social, que terá como foco os conselhos estadual e municipais. Estão conosco nesse evento a promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Alagoas, Marluce Falcão, os promotores de Justiça Dalva Tenório e Lucas Saxida, eles que atuam nas promotorias da capital, que são especializadas nos crimes contra vulneráveis, no qual se inclui a pessoa idosa. Também os promotores de justiça Denis Guimarães, já presente, e Dr. Rogério Paranhos, que estará conosco em algum momento, que junto à doutora Marluce Falcão integram um projeto Idoso Cidadão, a Voz da Experiência. Recebemos nessa edição também convidados especiais, a juíza de Direito Ana Florida Dantas, ela que é doutora em Ciências Jurídico-Políticas e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Alagoas, e também é professora do SESMAC. Recebemos ainda o advogado e presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, Gilberto Irineu. Então, é um tema muito importante que vocês podem aí compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Nós também vamos deixar salva essa live, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, mas contamos com vocês aí, podem comentar, fazer seus questionamentos, que teremos um momento para responder aos comentários e também ler aí o que vocês expuserem aí para que nós tenhamos conhecimento. Então, iniciando esse evento, eu quero passar a palavra para a doutora Marluce Falcão, ela que é a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Alagoas e coordena o projeto Idoso Cidadão, a Voz da Experiência. Bom dia a todos que estão participando desse evento, que foram convidados, os colegas promotores, que em nome da doutora Dalva Tenório, parabenizo a todos vocês que estão nesse projeto, e a sociedade e os órgãos públicos envolvidos, a doutora Ana Florinda, que está aqui conosco. Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Roberto, ele não pôde estar presente aqui conosco nesse momento, mas ele deixa para toda a sociedade, para todos aqui presentes, o recado de que este projeto é um presente para a sociedade alagoana, é um presente para o idoso cidadão, porque através dele o Ministério Público irá se aproximar dessa população tão vulnerável e que precisa muito que o Ministério Público possa atuar fortemente para que possa dar voz ao idoso cidadão, para que ele possa construir a sua história e ser protagonista nessa história, acima de tudo, fazendo com que, através do controle social, dos conselhos municipais da pessoa idosa no estado de Alagoas, nós possamos mudar e virar as páginas que deixamos por tantos anos em branco. Mas agora nós estamos querendo assumir este compromisso com a sociedade alagoana. E, para isso, o projeto Idoso Cidadão, desde 2018, já está sendo construído, já fizemos um levantamento de todo o Estado, já tivemos engajamento de muitas promotorias de justiça e nós temos parceiros importantes que estão a cada dia se unindo nessa luta, como o IBDFAM, a OAB, o Tribunal de Contas e muitos outros órgãos que estão nesta parceria.
E eu quero agradecer ao povo alagoano, que abre suas portas, abre os seus braços para poder acolher o projeto Idoso Cidadão. Porque este projeto não é apenas do Ministério Público, é da sociedade. Nós precisamos ter um olhar diferenciado. E hoje, 15 de junho, em que nós estamos exatamente em um dia muito especial, mundialmente comemorado, enfatizado, que é o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa. E nós que somos promotores de justiça, que combatemos a violência e a criminalidade, e juízes, advogados e membros do Ministério Público sabem muito bem como esse mal afeta o nosso idoso. E precisamos, sim, discutir esse assunto. Então, sejam todos bem-vindos a este momento e que eu tenho certeza que vocês trarão uma contribuição muito grande para todos os alagoanos. E é em nome do Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Roberto, que nós agradecemos a presença de todos aqui. Agradecemos a doutora Marluce Falcão. Iniciando esse momento, o tema agora, o foco será violência contra a pessoa idosa e o dever de proteção da sociedade e do Estado. Para discorrer sobre essa temática, concedemos então a palavra aos promotores de justiça Dalva Tenório e Lucas Saxida, eles que atuam então na promotoria da capital, nas promotorias da capital que são especializadas no combate a esse tipo de crime. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão realizando esse evento, o doutor Márcio, a doutora Marluce, coordenadora, né, com tanto empenho, a Cristina e toda a equipe dela. Uma alegria muito grande, doutora Ana Florinda, estar com a senhora, viu? É uma honra, viu, ter a senhora aqui com a gente. E os demais colegas. E eu gostaria de dizer da minha alegria, não é, em trabalhar essa questão do idoso. Nós trabalhamos com vulneráveis. Então, é como uma mãe que fica olhando mais para o que você sente que está necessitando tanto naquela hora. Eu tenho voltado os meus olhos muito para a criança, para o adolescente. Não é? Tem alguns programas, mas sempre sinto o meu coração de mãe, né, de acolher aquelas pessoas com quem eu trabalho. Eu sinto que eu não estou fazendo o que deveria, no máximo, com o idoso. E eu acho que esse é um momento de corrigir. Inicialmente, eu acredito que a primeira coisa que temos que fazer neste momento é dar voz ao idoso. Eu não gosto dessa palavra empoderar, porque ela ficou tão absurdamente utilizada, que eu digo, eu gosto de dar voz, não é? O idoso, isso é imperativo nesse momento, darmos voz, porque o que acontece? Que você percebe quando nós estamos trabalhando numa vara de vulneráveis e que a gente pega os problemas do idoso, o que você percebe é que ele fica sem voz. A família começa a falar por ele, e às vezes o idosinho chega lá para conversar e a família diz: pode deixar, doutora, que eu conto que ele fala muito devagar. Eu digo, não, deixa ele falar no tempo dele. Eu quero ouvir o idoso. Eu quero ouvir, e muitas vezes eu peço, inclusive, para ouvir sozinho. Então, é essa voz que nós precisamos trabalhar para que o idoso tenha. E como é que ele vai ter essa voz? Com políticas públicas eficientes, com políticas públicas que faça a busca ativa, porque, diferentemente da criança, a criança vai para a escola, a criança vai para a creche, ela tem todo um aparato ao redor dela que a gente termina sabendo quando ele está sofrendo algum tipo de violência. Já o idoso, não. O idoso, o caminho é o de recolhida. E é isso que nós temos que lutar, para termos políticas públicas eficientes e para deixar o idoso com aquela voz ativa, que seja ouvido, que ele tenha um canal. Eu vi agora um programa que a mulher, quando está sofrendo violência em casa, ela faz um X na mão e vai a alguns lugares e mostra. E eu fiquei pensando, e o idoso que está em casa, que muitas vezes não tem como sair sozinho, como é que ele vai mostrar
a mãozinha dele sofrida. Então, nós temos que buscar outros mecanismos. Talvez fazermos um trabalho com aquelas pessoas que trabalham com saúde da família, para equipá-los de armamentos, para descobrir quando aquele idoso, porque eles entram na casa, para descobrir quando aqueles idosos estão sofridos. Porque, gente, aconteceu um episódio agora que nós pedimos à polícia para ir na casa de um idoso, porque o síndico avisou que naquele apartamento estava havendo algo diferente. O idoso, a idosa, estava gritando. E o policial, quando fez o relatório, disse que estava tudo bem, o idoso estava limpinho, a casa estava bem cuidada, e os gritos eram só porque o filho estava discutindo com ela para ela não fazer xixi na cama. Gente, isso é uma violência. Quem é que faz xixi na cama porque quer? E o filho estava nervoso, gritando, como se fosse a coisa mais natural do mundo, você ficar discutindo com a sua mãe porque ela fez xixi na cama. Então, outro dia eu encontrei com uma senhorinha que eu gosto muito de conversar com ela, quando eu encontro. E eu disse, como vai a senhora? Ela disse, vou bem, só não estou melhor porque esse mês não consegui comprar o meu remédio de artrite. Por que a senhora não conseguiu comprar? Porque o dinheiro não deu, minha filha. Eu tive que ajudar o meu neto, a minha filha. E ele não percebe que isso é uma violência financeira. Então, nós temos que trabalhar e mostrar o que é uma violência, porque a maioria da sociedade acha que violência é só pegar uma madeira, um cinturão, um empurrão e bater naquela criatura, e não vê todos esses outros tipos de violência que está incorporado no nosso dia a dia. E aí, nós, da Promotoria 5960, não é? Que trabalhamos com o Lucas, graças a Deus, que Deus abençoe, que ele fique muito tempo com a gente, e nós conversamos e resolvemos que nós vamos fazer um trabalho para implementar melhor essas políticas públicas. E vamos lançar nessa Semana do Idoso. É uma surpresa, inclusive, para a Marluce. Vamos trabalhar na área penal, não é? Vamos estender o notificar é preciso. Vou deixar o Lucas falar mais sobre isso, porque ele é o pai da ideia, viu? Eu apenas acompanho toda essa situação porque eu amo. Bem, então, nós vamos trabalhar o notificar é preciso, que nós trabalhamos o ano passado com a criança, nós vamos passar esse trabalho do notificar para o idoso. E eu acho importantíssimo. E ainda complementamos onde está a violência. Não é? Porque é para nós começarmos a trabalhar a sociedade para começar a entender o que é uma violência, que não é só a física, a psíquica é muito maior. E, gente, e a financeira? A financeira é uma coisa horrorosa. O que fazem com os nossos idosos? Eles hoje sustentam famílias, não é, inteiras, e se privam muito. E, inclusive, o dinheiro, mesmo que eles tenham lucidez, não fica mais na mão deles. Os filhos, os parentes acham que pode fazer tudo, inclusive vender casa, terreno, e, gente, pegar empréstimo. O que tem de empréstimo, que o coitado do idoso fica que não tem direito a mais nada, que a família tira, e os bancos são coniventes, as financeiras são coniventes. Então, nesse trabalho, nós pensamos em chamar a OAB, com o doutor Irineu que está aí. Desculpe, doutor Irineu, que eu não o cumprimentei, mas é porque, como eu estou trabalhando com o celular, eu não vejo todo mundo. Só falei em que vejo, mas sei que o senhor está aí. Então, nós vamos conversar com a OAB, com as farmácias, com os bancos, para que eles façam um trabalho de proteção ao idoso, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas, gente, eu quero agradecer esse espaço, porque eu quero deixar um tempo para Lucas, que ele está com muitas coisas, e eu quero dizer que estaremos à disposição e que é um evento realmente necessário
Parabéns, Marluce, por você, nesses novos tempos, estar articulando dessa maneira o nosso trabalho, as nossas rodas de conversa. Adorei estar aqui. Lucas, a bola é sua agora. E obrigada por me dar a primazia. Você é um cavalheiro, Lucas. Que alegria, né? Poder estar junto. Eu acho que essa alegria vem até porque estamos isolados. E esses momentos nos trazem de volta aquele clima de amizade, de companheirismo que temos dentro do trabalho forense, que temos dentro do nosso Ministério Público. Talvez o meu microfone não seja tão bom, eu estou usando aqui o computador, então eu peço aí paciência aos senhores. Doutora Marluce é um grande exemplo para nós nessa ideia de promotorias de projeto, e foi ela que eu inspiro quando tento criar alguma coisa, algum trabalho sobre projetos, principalmente no núcleo de educação, porque é uma ideia de trabalho que é preciso ser, ela vem como uma necessidade ao nosso Ministério Público, que tem uma parca estrutura, mas a forma de atuação como projetos, essa forma de pensar o promotor criminal fora do gabinete, isso aí é muito peculiar para algumas pessoas e ela traz eficiência, ela acaba por reduzir essas mazelas da falta de estrutura que é comum em todo o serviço público. Então, parabéns, doutora Marluce. Trabalhar com o doutora Dalma é incrível. A gente vê que a força da doutora Dalma são quase paradoxais. Não dá para se entender com esse jeito meio de dizer, tem uma grande força e poder na hora de resolver os problemas que enfrentamos todos os dias. De fato, os crimes contra o idoso, os crimes contra vulneráveis, eles precisam de um olhar um pouco diferenciado de todo aplicador do direito. Isso aí advém não só pela necessidade de se observar que na hora de se institucionalizar, na hora de se buscar a persecução penal e na hora de se buscar a ajuda àquele idoso, há que se evitar o que chama de vitimização secundária, porque os idosos, os vulneráveis, eles estão muito mais sujeitos às consequências ruins da institucionalização do funcionamento da justiça, que é o que chamamos de vitimização secundária. Veja, sentar-se dentro de uma delegacia, muitas vezes com a estrutura farta também, com a estrutura ruim, dentro daquele clima de persecução criminal, onde as pessoas do seu lado carregam armas e trazem pessoas presas. Isso aí é muito idoso. Imagine só ficar sentado horas no aguardo de alguém a receber, e naquele trato, muitas vezes, também, da pessoa que não tem especialização de conversar, o idoso, o vulnerável, ele está muito mais sujeito às consequências negativas da persecução. Então, pensar uma melhoria das delegacias, uma nova forma de conversa com esse idoso, é importante para o início das persecuções e o início do combate aos crimes contra o idoso. E, por outro lado, os crimes contra vulneráveis, a grande maioria deles, assim como são com as crianças e os crimes sexuais contra a criança, os crimes sexuais, os crimes contra idoso, eles acontecem na sua grande maioria dentro de casa. Então, eles estão sujeitos, muito mais do que os demais crimes, como o tráfico, como o roubo, os crimes contra o patrimônio, eles estão muito mais sujeitos à subnotificação, né, a cifra oculta. É difícil descobrir. E quando se descobre, talvez descobrimos já com um tempo passado de violência, então, portanto, com consequências já muitas vezes irreversíveis, não só de determinada violência, mas a questão financeira envolvida, né? O idoso, esses crimes contra o idoso, a grande maioria deles não só vem solitário aí numa violência física, mas ele vem acompanhado de mãos dadas da violência psicológica, da violência financeira e patrimonial, o que é seríssimo para aquele idoso, né? 2/3 dos crimes contra idosos são cometidos tanto ou cônjuge ou filhos homens, ou filhos, e a sua maioria filhos homens. Isso aí é uma pesquisa muito aprofundada, não só no Brasil, eu aconselho a ver, existem pesquisas muito interessantes do Ceará, do estado de São Paulo, existem também pesquisas interessantes nos Estados Unidos, é que eu achei uma pesquisa muito mais interessante. Claro que temos uma sociedade um pouco diferente,
mas é possível de se ver porque algumas coisas coincidem. Então, crimes cometidos, na sua grande maioria, dentro de casa, na sua maioria, por filhos ou parentes, e temos aí garantiram a sobrepujar a subnotificação que o idoso é amoroso. Quando nós temos ali a violência praticada pelo filho, isso é comum no nosso dia a dia, quando recebemos os idosos em nossa promotoria, de que eles falam assim, olha, eu venho pedir ajuda, pelo amor de Deus, mas faça o seguinte, não prende meu filho, não é? Então, essa demora de contato, do pedido de ajuda, vem também pela questão do amor que o idoso sente pelo seu familiar. Então, uma tratativa, uma busca de justiça muito mais difícil do que a dos outros crimes, porque é difícil de se descobrir, é difícil porque o idoso muitas vezes não quer prejudicar seu filho, não quer prejudicar o seu companheiro, não quer prejudicar aquela pessoa que convive com ele no seu lar, porque o idoso é mais amoroso, o idoso ele é mais família, né? Isso é extremamente comum, eu posso dizer, talvez, claro, falando por cima, mas na nossa promotoria de 10 idosos que nós recebemos, talvez 6 ou 7 perguntam ao final, doutor, mas não vai acontecer nada com meu filho, não, né? E a gente fica muito preocupado, porque a grande maioria desses crimes contra os idosos, eles são de iniciativa pública incondicionada, então eu não posso escutar aquilo ali e não fazer nada, né? Então, a gente tem que sempre ter uma conversa muito delicada, explicar as consequências, mas a necessidade de uma iniciativa pública, de deixar que o Estado, os órgãos de proteção, passem a agir, porque senão aquela violência pode continuar e ao final piorar. Eu conto um caso para os senhores, que foi muito emblemático, para que eu finalize a minha fala, que me marcou muito, foi no começo do ano de 2019, eu recebi um sujeito, que estava me engano era um advogado, que dizia, olha, nós temos uma idosa que ela está sofrendo muita violência, doutor, o senhor precisa ir lá comigo agora. Eu disse, mas não é bem assim que a gente atua, ir lá não, me diga assim, onde ela está, que nós vamos trazê-la aqui, né? Eu acho que trazendo aqui ela vai ter mais proteção, a gente pode conversar com calma. Vamos fazer assim, eu vou ouvir o senhor. Ele, olha, não quero me meter. Vamos embora. E nisso ele voltou umas 3 vezes na promotoria, eu tentando pedir a ele, falou, faça uma denúncia agora, eu preciso do nome, eu preciso de algum dado para que eu possa ir atrás. E aquilo foi me preocupando muito, até que um dia ele voltou lá e tentou falar comigo e disse, olha, eu não quero falar com o doutor Lucas, não, porque ele não faz nada. Assim, quando ele subiu, nesse início eu abri um procedimento, e tirei aquele carro. Quando ele entrou na sala, ele pegou uma cara e falou, o senhor está intimado. Ele, como assim? O senhor é testemunha e se tira aqui, sai preso por falso testemunho. Pode sentar que o senhor vai contar tudo para mim. Da tamanha preocupação que eu estava. Né? E ele passou então a contar um pouco assustado, assim, tudo, e aí eu consegui nome, endereço, e na mesma hora pedi para trazer aquela idosa aqui, a idosa contou tudo, mas ao final, chorou e disse, por favor, não faça nada com meu filho. Na verdade, não era filho, era um neto, né? Por favor, não faça nada com o meu neto. Não quero prejudicar. Mesmo assim, pedimos algumas medidas protetivas, fizemos algumas questões, mas de novo, ela apontou ao fórum e pediu para que tirassem todas as coisas para não prejudicar o filho dela. Veja a dificuldade, muitas vezes, aquele todo acinzentado do enfrentamento do crime, quando se trata de crime contra o idoso, ele tem 50 tons de cinza. Cada forma é uma forma para se trazer eficiência. Então, a doutora Dalva disse, nós temos um projeto que se chama Abuso Sexual Notificado e Preciso, que ele ele criou várias formas e meios de comunicação para se acabar com a subnotificação dos crimes sexuais cometidos contra a criança, que era um grande problema que a gente tinha. Graças a Deus, com a ajuda de todo o time do Ministério Público, nós ganhamos um prêmio como o melhor trabalho do combate à criminalidade no país, no CNMD. Eu carrego ele aqui do meu lado, vou mostrar aos senhores, me permita mostrar como se fosse um pai orgulhoso. Mas eu repito, o projeto funcionou e teve sucesso, porque tivemos toda a equipe do Ministério Público trabalhando em conjunto, e assim funcionou bem. E hoje nós queremos trazer, já vimos pensando nisso há muito tempo, a doutora Dalva muito bondosamente disse que ainda era minha, mas não entendeu? Inclusive o nome. Lucas, precisamos trazer isso para o idoso, porque também, com relação a ele, os crimes são cometidos dentro de casa. Então,
Nós vamos evoluir o projeto Notificado e Preciso, agora para trazer a violência do idoso, onde está essa violência, né, notificado e preciso, e aí a gente vai começar a identificar outros órgãos que são diferentes dos órgãos de influência quando se diz respeito a abuso sexual contra a criança. Então, nós vamos trazer os órgãos como, por exemplo, farmácias e associações de farmácia, para ver se eles conseguem perceber alguma violência ou não. Trazer de novo os hospitais, não é? Que também, da mesma forma como criança, eles muitas vezes são órgãos de primeiro contato, podem identificar uma possível violência que está ali escondida em algum pedido de ajuda, e dentre outros, como CREAS, CRAS, começar a criar uma forma harmônica de comunicação. É tudo um trabalho de formiguinha, é aos poucos que vamos fazendo, mas esse pouquinho acaba fazendo uma grande diferença, justamente na forma de trabalho que a doutora Marlúcia nos ensina todo dia, que é o trabalho fora de gabinete, é aquele promotor criminal que não pensa só em fazer denúncia, é aquele promotor criminal que não pensa em fazer só o feijão com arroz, é aquele promotor que quer fazer muito mais para tentar resolver os problemas. E, assim, dentro de todas as nossas dificuldades, nós vamos tentar também com relação ao idoso nesse ponto. E eu agradeço muito a atenção. Repito que eu estou muito feliz de estar junto dos senhores, não é? Poder nos reunir e sentir parte de uma sociedade, né? Porque a gente fica de frente ao computador aqui trabalhando, e essas reuniões me fazem muito bem, e eu tenho muito orgulho de poder escutá-los. Obrigado, um abraço. Agradecemos ao Dr. Lucas Saxida pela exposição do tema. É importante salientar que a todos os participantes que estão. Esse evento do Ministério Público do MP para você é um evento fechado, né, para aqueles palestrantes que foram divulgados no card. As demais pessoas que quiserem acompanhar e podem acessar pelo Instagram da instituição ou pelo YouTube, tá certo? Não é uma videoconferência fechada, então é um evento público que está sendo transmitido, né, tanto pelo Instagram como também pelo YouTube. Nós queremos desde já destacar as presenças também dos promotores de justiça Helder Jucá e Péricles Gama de Lima, que também estão conosco, eles que são membros do Ministério Público, e o doutor Helder atua aí também na área do combate aí na defesa aí da pessoa idosa. Então, bom dia também, sejam bem-vindos, doutor Helder e doutor Péricles Gama. Então, vocês que nos acompanham pelo Instagram, podem compartilhar, né, essa live para que outras pessoas tenham acesso. Nós recebemos algumas mensagens, a Cavalcante, a Tané Cavalcante, parabéns pelo trabalho, estou amando a exposição do tema. Advogado Paulo colocou bom dia a todos e a todas. Vera Leide Costa Nazaré, é importante o MP fiscalizar no centro da cidade os idosos que vivem na medicância para complementar a renda, pois a sua maioria são obrigados direto e indiretamente pelos seus filhos. Esses e outros comentários nós vamos ler posteriormente. Já conosco também o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que daqui a pouco também vai falar conosco. Mas dando continuidade nesse tema violência contra a pessoa idosa devido à proteção da sociedade do Estado, vamos também passar para o promotor de justiça Denis Guimarães, ele que integra também o projeto Idoso Cidadão, a voz da experiência. Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar participando dessa live, dessa conferência adaptada aos tempos de hoje, principalmente por esse time do Ministério Público, né? Doutor Rogério Paranhos, doutora Marluce Falcão, que também integram o projeto do Idoso Cidadão. Eles dispensam qualquer tipo de apresentação. Acho que o nome deles precedem a atuação deles, né? E não é sem justificativa. Ambos são bem atuantes na parte de defesa da cidadania e realmente é um prazer estar dividindo esse trabalho com eles. Doutor Lucas, doutora Dalva, a gente não pode encontrar adjetivos para qualificá-los, né? Doutor Lucas até mostrou o filhinho dele ali, aquele troféu do projeto que eles fizeram diretamente do Conselho Nacional do Ministério Público. Acredito que seja o primeiro troféu que o Ministério Público de Alagoas tenha ganho. Doutora Ana Florinda, também bastante experiente no assunto, acho que vai agregar demais ao nosso trabalho, e todos os demais presentes. Vou parar de nominar, porque senão eu vou fazer alguma injustiça a quem eu não fizer referência. O que eu queria vir aqui trazer para os senhores
e para quem vier nos assistir no Instagram ou no YouTube, é a importância da defesa dos direitos das pessoas idosas. A doutora Dalva já elencou aí algumas importâncias, principalmente da voz ao idoso. Eu acho que é esse o primeiro passo. Tem realmente que dar voz ao idoso, principalmente dentro da própria família, né? Eu já tive a oportunidade de atuar em Santana de Ipanema, na Promotoria de Defesa do Idoso, e como o doutor Lucas falou, muitas vezes nós vemos a violação dos direitos dos idosos e buscamos uma solução que não é fácil nem para o Ministério Público alcançar. O Ministério Público sozinho não consegue exercer esse controle eficaz, porque esse controle eficaz, como a doutora Dalva mencionou, ele carece de toda a rede de proteção. A rede de proteção em defesa do idoso é que, com a participação do Ministério Público, é que deve atuar para resguardar esses direitos. Então, essa parte criminal toda, bem levantada pelo Dr. Lucas, ela seria facilmente acatada, observada, se a gente conseguisse trabalhar as bases, trabalhar a prevenção. E essa rede de proteção é que é realmente mais importante. A gente acabou de fazer uma videoconferência em Santana de Ipanema sobre o mesmo tema, e Dr. Kleber apresentou uns slides. Ele mostra aqui o idoso como centro da defesa do idoso, e temos a Polícia Civil, o Judiciário, o CRAS, o CREAS, faculdades, defensoria, instituições não governamentais, Lions, Rotary, a sociedade, Polícia Militar, igreja, família, casas de acolhimento, INSS, município, Poder Executivo personagem meio principal também nesse cenário, a OAB e o Conselho do Idoso. Então, nesse contexto, estamos à frente, eu, doutora Marlúcia, doutor Rogério Paranhos, desse projeto Idoso Cidadão. E a gente já conta com 18 municípios para serem executados nesse ano. Existiram demandas para mais, mas infelizmente, diante desse período de pandemia, a gente não conseguiu ampliar mais do que isso, mas até o final de 2021, com certeza a gente deve estar levando isso para a integralidade, ou quase a integralidade, do Estado de Alagoas. E qual é a proposta desse projeto do Cidadão? É trabalhar a defesa desses direitos dos idosos, essa defesa preventiva, desde sua base. Primeiro ponto, o município em questão, ele tem um conselho do idoso formalmente constituído? Tem. Ótimo. Se já tem, já é um passo. Segundo passo, esse conselho de idoso, ele é formalmente constituído, mas ele tem eficiência, ele traz eficácia, ele traz debates sobre políticas públicas. Muitas vezes, muitos municípios que a gente já começou a fazer uma análise prévia, eles têm uma lei e um regimento interno, mas não passa disso. A gente precisa trazer o idoso para esse debate, para dar opiniões. A doutora Dalva bem falou, tem que dar voz ao idoso. Eu também não sou muito fã desse empoderamento, porque empoderamento às vezes pressupõe que você está tirando o poder de outro. Tem que dar voz realmente. O idoso ele tem que ter participação na sociedade. Então, até eu faço uma comparação. Quem nunca ouviu falar aqui em PROCON? Quem nunca ouviu falar em Conselho Tutelar? Porque esses órgãos, esses conselhos, eles têm o respeito da sociedade. Porque esses órgãos, eles têm representatividade, eles têm voz ouvida. Porque foi trabalhado assim. Certo? E a partir daí vai ganhando espaço no cenário. O idoso é uma pessoa totalmente importante. Hoje o Estatuto de Idoso traz a pessoa idosa a partir de 60 anos. Para mim, 60 anos talvez seja o ápice da produtividade. Porque você consegue aliar a experiência com conhecimento teórico. Até me fugiu o nome dele, Geraldo Câmara, na nossa live passada, ele fez essa referência. Ele tem 82 anos e continua produzindo.
Então, assim, a alternativa de não se chegar a essa idade, a condição de idoso, ela é muito pior. A gente só tem duas alternativas na vida, né? Então, temos que trabalhar, a gente tem que valorizar mais a voz da pessoa idosa, a gente tem que valorizar mais o idoso dentro desse cenário de discussão, e a gente, como Ministério Público, tem que dar eficiência a isso. A gente tem que aprender a dialogar, a gente tem que aprender a tecer a rede entre esses órgãos de apoio. Às vezes os órgãos de apoio existem, mas não existe alguém que conecte. Então, não vou me alongar muito, gostaria de parabenizar as exposições já feitas até agora. É um trabalho muito árduo, principalmente nesse período de pandemia, que a gente não tem muitas certezas, né, científicas sobre as implicações desse Covid-19, mas que a gente tem, empiricamente falando, o conhecimento de que a pessoa idosa ela está mais vulnerável. Então, ainda mais nesse momento, a gente tem que escutar ainda mais a pessoa idosa e dar mais valor ainda à defesa desses direitos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, satisfeito aqui em integrar esse grupo e deixar aí para a Cristina prosseguir com as falas. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Doutor Denis, agradecemos a sua exposição. A Ângela Gomes Paranhas colocou no comentário do Instagram que olhar responsável, amoroso e necessário para com os idosos, cuidando deles é cuidar da nossa história, né? E que a sociedade, a Vereli está falando, a sociedade precisa denunciar qualquer violação ao direito do idoso. Outras pessoas também participando, parabenizando ao Ministério Público pela iniciativa, pelo trabalho. Vou ler aqui o comentário do promotor de justiça, Wesley Fernandes, que colocou excelente projeto. A auxiliadora Leão colocou, às vezes os filhos pensam que ajudar financeiramente é estar presente. A ausência também é uma forma de violência que machuca muito. Então, alguns comentários. A procuradora de justiça, Denise Guimarães, parabéns pelo trabalho do Ministério Público, o idoso precisa ter seu espaço. Então, em nome do Ministério Público, nós agradecemos a todos. Prosseguindo aqui, então, dando continuidade a esse momento, o tema é abandono efetivo, o dever de proteção integral da família à pessoa idosa. Com a palavra, então, a magistrada, a juíza de direito, doutora Ana Florinda, ela que é doutora, né, também em ciências jurídicas política e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Alagoas e é também professora do SESMAC. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Ministério Público. Eu vou copiar o Denis e dizer que não vou citar a todos, porque eu não quero cometer minha injustiça, e cumprimentar a todos na pessoa da Marluce, porque não quero cometer injustiça, tantos amigos, tantas pessoas queridas que eu estou compartilhando esse momento importantíssimo para nós. Eu sei que a pauta é grande parte da pauta já foi abordada pelos que me antecederam com muita propriedade, então eu vou, querida Marluce, escolher um tema desse nosso encontro para falar da nossa luta que você partilhou comigo desde o ano passado, o IBDFAM aqui em Alagoas. Nós estamos assim no capítulo das políticas públicas e insistindo em que o Hospital da Mulher, que foi criado aqui em Alagoas, foi inaugurado recentemente o Hospital da Mulher, e que nós temos, dentro dessa questão do idoso não ter uma voz, do idoso precisar que alguém venha reivindicar para eles, a falta de mobilização do idoso por diversas situações, inclusive até pela falta, digamos assim, de oportunidade da sua exposição, pelo recolhimento que é habitual na pessoa idosa. E nós não vemos assim como que, às vezes, o idoso vai por si fazer as reivindicações dos seus direitos. Então, nós fomos, desde o ano passado, em comissão, que a doutora Marluz foi com a gente, foi um grupo grande, o Ministério Público, a OAB, IBDFAM. Nós fomos ao Hospital da Mulher reivindicar a inclusão do espaço da mulher idosa no Hospital da Mulher, que nada mais apropriada no Hospital da Mulher do que um espaço para a mulher idosa, uma vez que a mulher idosa
ela tem necessidade de um atendimento bastante específico, e pegando assim no caso a linha do que vocês trataram agora, a questão da notificação, você veja a importância dela ser atendida num local por um grupo especializado e que tenha condições de abordar e de verificar a existência de algum tipo de abuso que possa ser notificado, não é? Então, o idoso ele não tem. Você sabe que tudo isso de política pública, ela é em grande parte conduzida pelos denominados grupos de pressão, não é? Então, existem muitos grupos de pressão que eles conseguem atuar com muito mais eficiência do que o idoso. O idoso, ele por si não tem essa visibilidade. Você veja esse grupo criado pelo Ministério Público, grupo criado pelo IBDFAN, mas o idoso por si mesmo se organizar como outros grupos se organizam, ele não tem essa possibilidade. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, nós fomos até, de certa forma, surpreendidos ao verificar que no Hospital da Mulher foi criada uma ala para o atendimento da população LGBT dentro do Hospital da Mulher. E dentro do Hospital da Mulher não conseguimos até hoje a disponibilização do espaço da mulher idosa, sabendo-se nós que a mulher idosa tem demandas bastante diferenciadas das grávidas, das mulheres jovens, né? Você sabe que o atendimento médico ele vai se modificando também com a questão da maturidade. Nós temos uma demanda muito forte para atendimento do idoso na área da geriatria, que até para atendimento particular aqui em Alagoas ainda é bastante difícil. Então, a necessidade de nós batermos nesse ponto, de nos reunirmos também dentro dessa busca de políticas públicas efetivas e de prosseguirmos nessa luta para a implantação do espaço da mulher idosa no Hospital da Mulher, que é o Hospital da Mulher, mas não tem o espaço da mulher idosa, curiosamente, né? Abrigando outros espaços diferenciados que não são próprios da mulher. Não quero aqui me antepor às lutas de outros grupos, eu quero dizer que nós temos que ter também um grupo de pressão para dar voz ao idoso, para reivindicar políticas públicas para o idoso, que efetivamente estamos em grande déficit. Não fosse as ações do Ministério Público, que eu tenho muita honra de acompanhar com muito carinho, merecida premiação, merecida referência positiva da sociedade, mas nós precisamos nos unir, então, esses grupos que têm realmente voz dentro da sociedade, OAB, com o doutor Irineu, que é um grande lutador pelo grupo, pela pessoa idosa, e a nossa IBDFAN, que estamos também agora, recém-criada, ano passado, o grupo de defesa da pessoa idosa, para prosseguirmos nesta luta que desde o ano passado iniciamos e que ainda não tivemos. Eu sei que essa questão da pandemia atrapalhou, digamos assim, muitas situações, principalmente na área de saúde, mas vamos insistir, porque eu acho que, primeiro, política pública, segundo, notificações, atendimento por equipes especializadas. Isso nós teremos no Hospital da Mulher, um atendimento próprio para a mulher idosa, né? E que temos que continuar nessa busca, lutando por esse espaço que a mulher idosa aqui de Alagoas precisa e deve ter assegurado. Eu tenho um grande prazer, mais uma vez, de estar com vocês e vou continuar acompanhando as demais discussões dos colegas. Agradecemos a doutora Ana pela exposição. Conosco o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Nós já estávamos esperando, ele entrou, mas a conexão caiu. Então, nesse momento, vamos escutar aí o pronunciamento inicial do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas Marlúcio Falcão e todos os demais que estão participando desse evento. Eu quero também me dirigir aos colegas de trabalho, como a nossa cerimonialista, Cristina, e os demais servidores do Ministério Público.
Me dirigir também à doutora Ana Florinda, essa magistrada que tem lutado e muito em prol da sociedade alagoana, com destaque para a mulher. E também doutor Irineu, né, que é um destacado defensor dos direitos humanos. Hoje, quando se comemora o Dia Internacional da Defesa da Pessoa Idosa, nós estamos aqui, o Ministério Público, fazendo esse trabalho para conscientizar toda a sociedade alagoana no sentido de que devemos evitar de todas as maneiras praticar qualquer tipo de violência, quer seja violência física, violência psicológica, violência medicamentosa, enfim, qualquer forma de violência contra a pessoa idosa. Lembrando também que foram essas pessoas, né, todas elas que muitas das vezes cuidaram da gente, nos deram a vida, né? Em muitos momentos nos carregaram nas dificuldades maiores da vida, e nós hoje temos que retribuir. É o mínimo que nós podemos fazer por ela. Então, que a sociedade alagoana se conscientize de que a nossa pessoa idosa merece carinho, amor e muito respeito. Um beijo no coração de todos. Agradecemos ao doutor Márcio Roberto Tenório, Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, e na continuidade, ainda no foco do tema sobre abandono efetivo, dever e proteção integral da família à pessoa idosa, que a doutora Ana Florinda falava, vamos ouvir também o promotor de justiça, Rogério Paranhos. Bom dia a todos, saudar a todos aí, os colegas, amigos, doutor Márcio, Procurador-Geral, doutora Marluce, doutora Ana Florinda, doutor Denis, doutor Lucas, doutora Dalva, e a doutora Irineu, a todos que estão nos ouvindo aí, tá certo? Primeiro, eu acho que cabe assim nós prestarmos nossa solidariedade às famílias dos idosos que faleceram por essa pandemia, não é? Assim, esse momento difícil que elas passaram, e no projeto do Ministério Público, muito bacana, toda a vida importa, né? Isso é muito importante, não é? Eu gostaria, doutora Florinda, também, e acredito que falo também pelo Ministério Público, de prestar nossa solidariedade ao Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário alagoano, a senhora e aos magistrados, porque só com um judiciário independente, livre e forte, nós teremos democracia e teremos essa voz que a Dalva falou tão bem, né? E o Denis também. Como é que o idoso vai ter voz se o Poder Judiciário não for respeitado na sua soberania, né, na sua independência, né? Então, o Ministério Público, com certeza, que está ao lado aí nessa luta pela democracia, para o Poder Judiciário forte e independente. Veja, uma vez no encontro de criança e adolescente do Unicef, eu disse que as crianças e adolescentes não tinham voz e nós precisávamos falar por eles. E um adolescente levantou e disse: doutor, nós temos voz, doutor. Não precisa que fale por nós, não. Eu aprendi que criança, adolescente, idoso, pessoa em situação de rua, não é? Enfim, negros, índios, quilombolas, eles têm voz, né? E acho que nós não precisamos, toda a nossa construção é essa de nós, eu não diria darmos voz a eles, né? Mas criarmos condições para que eles possam ter a sua própria voz, né? Lutar por eles mesmos, e nós estarmos ao lado apoiando essa luta deles, ok? Parabenizar o Lucas aí e a Dalva, eu vejo como tão bonito essa união entre pessoas mais experientes, né, e pessoas mais jovens, né, unindo a sabedoria, né, a experiência com o dinamismo, a inovação, né, assim, essa capacidade de mudar o mundo que os jovens têm. Então, acho que isso é muito bom, essa união dos promotores mais novos com os promotores mais experientes,
Tem sido muito bacana. O Lucas falou, parabenizar os dois aí pelo Prêmio Nacional, muito bacana. E essa união deu isso, né? Dá em prêmio, né? Quando a gente sabe trabalhar em conjunto, né? Aproveitando os saberes de cada um, a gente consegue avançar muito, né? O Lucas falou muito bem da questão da responsabilização e também da prevenção. Como é que se previne, né? Também com políticas públicas, né? E como é que existem políticas públicas onde não há participação social, participação através dos conselhos, e todas as nossas políticas da assistência, da saúde, da educação, com gestão democrática, com participação da comunidade, toda a nossa Constituição é recheada da participação da comunidade nas políticas públicas, né? Inclusive através dos conselhos. Ora, não há outro caminho, inclusive há pesquisa no sentido de que onde há mais participação, mais controle social, menos corrupção, né? Num país de dificuldades financeiras como o nosso, os recursos têm que ser bem empregados, não é isso? Quem é que vai dizer onde vai empregar? É nos cargos comissionados ou é no centro de convivência para o idoso? Né? E quem é que dita essa política aí? Né? Os gestores, mas também com a participação, com a cogestão dos conselhos. O nosso papel, acho que é esse, Marlúcio, muito legal fazer parte desse grupo, de apoiar essa democracia participativa que o professor Paulo Bonavide, de Ceará, nos ensina. Não é? O Ministério Público está indo pelo caminho certo, não é um caminho fácil, né? Principalmente para nós na área da justiça, precisamos ter humildade de aprender, não é? De ouvir os outros integrantes dessa rede de apoio social. Alguns podem achar que, às vezes, esse trabalho em rede, de escutar, de ouvir, de decidir em conjunto, é perda de tempo, mas só é perda de tempo para a ótica de quem acha que só pode fazer tudo sozinho, né? O que nós já aprendemos que é um equívoco, né? O saber, as experiências de cada um, de cada instituição, magistrados, defensores, promotores, né? Advogados, conselheiros, né? Pessoas que trabalham em instituição de longa permanência, enfim, o saber de todo mundo é importante, né? E isso a gente precisa aprender. Nós estamos nesse caminho, acho que estamos no caminho certo, né? O Ministério Público de Alagoas, e dizer que 1 mais 1 é sempre mais que 2, e eu sinto que vamos juntos. E assim eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Então, dando continuidade agora, vamos ter um tema também bacana, é o protagonismo da pessoa idosa no controle social. Vamos ouvir ele, que é advogado e é presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, Gilberto Irineu. Uma saudação a nossas promotoras e promotores, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Roberto. De igual modo, a doutora Ana Florinda, juíza de direito, atuante na área. O Estatuto do Idoso nos apresenta que o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social. Nesse sentido, o Ministério Público renova as esperanças dessa população de idosos de Alagoas através do projeto Idoso Cidadão, a voz da experiência, né? Que vem ser uma resposta às demandas dessa população. A doutora Dalva Tenório evidenciou as políticas públicas eficientes para essa população de idosos. E, nesse sentido, é interessante nós colocarmos algumas demandas para ser construída ou serem construídas, viabilizadas, praticadas essas políticas públicas. É preciso termos no nosso Estado os conselhos de direitos criados, instituídos. Hoje nós temos mais de 70% dos municípios, apesar dos esforços do Ministério Público e das Forças Vivas, que não têm ainda, não criaram e não constituíram esses conselhos, onde eles possam realmente, em conjunto com as forças públicas, confeccionar e construir essas políticas públicas, né? Em relação, por exemplo, ao doutora Ana Florinda, ela especificou um pouco a necessidade de se ter um espaço dentro do Hospital da Mulher, né?
nós deveríamos ter era um centro específico de saúde para a população de idosos, né? Isso nós não temos ainda. A preocupação, por exemplo, dos demais promotores, em relação ao doutor Lucas Carneiro, por exemplo, o conjunto de violências, nós não conseguimos ainda no estado de Alagoas, aliás, Alagoas e o Amapá são os dois estados da federação que ainda não temos uma delegacia especializada para recepcionar esses crimes contra a população de idosos, né? Então, nesse sentido, é interessante nós levarmos em consideração o artigo 3º do Estatuto do Idoso, né? Que é a obrigação do poder público, da família de todos, assegurar o idoso com absoluta prioridade. Nós não podemos esquecer isso, com absoluta prioridade. Como o Estatuto da Criança e Adolescente é absoluta prioridade, o idoso também, conforme o Estatuto, né? A efetivação do direito à vida, do direito à saúde, à alimentação, à educação, à liberdade, direito de ir e vir, a convivência comunitária. E ao falar em convivência comunitária, nós também não temos em Alagoas um centro-dia, onde essa população de idosos, eu diria, possam estar lá durante o dia, mesmo que à noite retornem para casa, mas estar lá convivendo, trocando experiências, né? E a garantia dessa prioridade absoluta, ela passa por alguns pontos. Por exemplo, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Nós vemos agora, nesse período de pandemia, aquelas filas quilométricas, né? Nem a distância estavam atendendo os protocolos, né? Não tinha fila preferencial. A impressão que deixa é que não estão ainda monitorando isso. A priorização do atendimento ao idoso também é uma garantia que compreende essa prioridade ao idoso por sua própria família, em detrimento de um atendimento asilar. O estado de Alagoas, nós não temos um abrigo público, não temos. Nós temos 22 instituições de longa permanência que faz um trabalho acompanhado também pelo Ministério Público, pelos promotores, pelas instituições, mas nós não temos, né? A garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social local, né? É o que nós percebemos permanentemente, são aqueles idosos se deslocando para aquelas filas quilométricas para ter direito a uma ficha para ver se consegue um exame, uma coisa nesse sentido. Então, nesse sentido, a OAB nós concluímos um pouco esse trabalho, esse momento, apresentando alguns dados, né, de assassinatos contra a população de idosos no nosso estado de Alagoas, né? Que são dados da segurança pública e que a OAB, em conjunto com as entidades, e o MP também, a gente sempre acompanha dia a dia isso. E nós temos, por exemplo, em 2017, foram 64 assassinatos praticados contra a população de idosos entre 60 e 87 anos. Em 2018, foram 43 assassinatos. Em 2019, foram 33. Em 2020, até de janeiro a maio, foram 19 assassinatos. Um total de 159 assassinatos praticados contra a população de idosos. Destes, 90 foram armas praticadas com arma de fogo, 31 arma branca, instrumentos contundentes, aí entra faca, facão, enxada, né? E os demais, espancamentos, socos, pontapés, esganadores, estrangulamento, pauladas, pedrada, empurrão, né? E do total, 138 foram praticados contra homem, 21 praticados contra mulher. Portanto, nós concluímos esse momento, né, relembrando um pouco o artigo 4º do Estatuto, né, que nos apresenta que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. E lembro aqui o senhor Manuel Lucindo da Silva, de 87 anos, Geraldo Pociano, que foi executado a bala dentro da própria casa no sítio Cabaça. Suspeito, 2 homens chegaram de moto e desferiram os tiros. Acho que esse momento é um momento muito forte para a sociedade alagoana
e nós devemos agradecer ao Ministério Público, ao MP, com todas as forças, eu diria, dos promotores da estrutura do Ministério Público, a doutora Ana Florinda, e também as entidades, OAB e demais instituições. Um abraço e vamos caminhar. Então, nesse momento, concedemos a palavra à doutora Marluce Falcão, ela que também vai dar a contribuição sobre esse tema do protagonismo da pessoa idosa no controle social. Pelo que nós já ouvimos hoje aqui, com brilhantismo, por todos aqueles que estão discutindo esse tema, eu gostaria apenas de acrescentar que o idoso, a pessoa idosa, ela, no estado de Alagoas, foi negligenciada durante décadas. Nós temos um Estatuto do Idoso que já passou da hora de ser efetivamente cumprido no estado de Alagoas. Nós sabemos que existe uma política nacional voltada à pessoa idosa. Nós sabemos que no estado de Alagoas nós temos o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Maceió tem um Conselho Municipal atuante da pessoa idosa, mas quando nós olhamos para o estado de Alagoas, no seu todo, muitos prefeitos, a sociedade civil e nós, que somos os responsáveis para dar exatamente a efetividade desses direitos à pessoa idosa, fomos omissos. Então, quando eu olhei e tive esse olhar para essa causa, eu imaginei exatamente isso, que nós possamos nos unir através de uma rede de proteção para que possamos exatamente dar essa voz à pessoa idosa e, acima de tudo, ficou muito forte, durante a pandemia, a omissão do Estado no que diz respeito aos nossos idosos. E isso ficou muito agravado quando nós tivemos situações realmente revoltantes, como é o caso de alguns abrigos, onde idosos foram diagnosticados com a Covid-19 e, como eles não estavam numa situação grave, foram medicados e voltaram aos abrigos e lá ficaram isolados, colocando em risco toda a comunidade. E pior, quando internados e conseguiam se curar da Covid-19, teriam que passar por um período de quarentena e voltavam para os abrigos. Essa situação se dava porque nos municípios e na capital não existia nenhuma instituição que pudesse abrigar esses idosos nesse período de quarentena e de isolamento social porque estavam cometidos da doença. Dr. Helder Jucá e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, preocupados com essa situação na capital, foi feita exatamente uma recomendação ao poder público para que o poder público municipal pudesse trazer para essa população vulnerável um local onde eles pudessem ser abrigados para o tratamento da Covid-19. E o pleito trazido pela doutora Ana Florinda é nada mais do que um direito. É um direito que precisa ser assegurado à pessoa idosa. Então, a luta, ela não pode ser pontual. A luta, ela tem que ser uma luta que, quando nós falarmos em violação de direitos da pessoa idosa, nós já agiremos, porque estamos organizados e a sociedade civil também está devidamente capacitada para poder agir e assegurar os direitos da pessoa idosa. Então, nós precisamos urgentemente, como representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, do Tribunal de Contas e de todos aqueles órgãos parceiros, nos unirmos para esta causa realmente ser efetivada. E a efetivação dos direitos da pessoa idosa não é buscar leis, nem buscar as políticas públicas como inovadoras. Elas já existem, elas já estão pautadas, e as leis são claras e objetivas. A nossa Constituição Federal já traz a prioridade da pessoa idosa. O que falta é exatamente um compromisso da sociedade, da família e do Estado, para que nós realmente possamos garantir às pessoas idosas do Estado de Alagoas
dignidade e voz. Porque elas, como disse o nosso colega, o adolescente sabe que tem voz, e a pessoa idosa, ela tem a voz da experiência. E essa voz da experiência nos ensina. E eu tenho certeza que quando nós tivermos exatamente enfrentando e desbravando todos esses municípios do interior do estado, através dos promotores de justiça que integram o projeto, nós podemos, daqui a alguns anos, colher bons frutos dessa ação. Porque nós não precisamos estar ao reboque e nem precisamos estar empurrando. Eles precisam ser protagonistas dessa história. Então, é esse o objetivo do projeto Idoso Cidadão. As ações do projeto são voltadas exatamente para isso, e contamos com todos. E a sociedade que está nos ouvindo precisa se engajar nesse projeto, precisa exatamente, de onde você estiver nos ouvindo, cobre do seu prefeito, cobre da assistência social do município, cobre do Conselho Municipal, se houver uma atuação, e, acima de tudo, que a sociedade ela possa se integrar nesse projeto, porque é feito para o idoso, é feito para você, que precisa ter voz e mudar a história do seu município, do local onde você mora, do estado de Alagoas. Eu agradeço a todos os parceiros e vamos continuar firmes nessa luta, porque é uma luta que não vai ser fácil. Os desafios são grandes, mas com uma equipe dessa, com pessoas envolvidas e querendo, a gente consegue, a gente chega lá. Agradecemos a doutora Marluce Falcão. Tutimés Toledo colocou: a pessoa idosa merece nosso respeito e atenção. Parabéns a todos e todas pela participação e iniciativa. Ângela Gomes colocou: todos fazem parte. Queremos agradecer a todos que estão acompanhando pelas lives, pelas mídias sociais, tanto pelo Instagram como pelo YouTube da instituição, do Ministério Público do Estado de Alagoas. Estamos já na reta final desse evento, que teve como tema Junho Violeta, hoje, nesse dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização, né, de combate à violência contra a pessoa idosa. Queremos, neste momento, facultar a palavra, se algum integrante ainda, se algum membro do Ministério Público desejar fazer alguma colocação, alguma observação. Então, se alguns dos senhores tiverem, caso não tenham, nós vamos então pedir ao nosso Procurador-Geral de Justiça de Alagoas que faça o encerramento. Então, caso alguém deseje, por favor, fiquem à vontade. Então, acho que ninguém mais desejou. A Darlene colocou excelente evento, Darlene Marques. Parabéns ao Ministério Público aí por essa iniciativa de trabalhar um tema tão importante. Rô Pacheco colocou: Rô Pacheco, verdade absoluta as informações que foram prestadas conosco, também nos acompanhando pelo Instagram, o Procurador de Justiça, ele que é subprocurador administrativo institucional do Ministério Público, doutor Walter Acioli. Cristina, seria possível só um adendo curtíssimo? Fique à vontade, doutora. Obrigada, Cristina, obrigada a vocês. Veja bem, eu até achei importante me manifestar agora rapidamente, porque nós buscamos o espaço da mulher idosa no Hospital da Mulher, porque é o Hospital da Mulher, e deveria ter o espaço da mulher idosa. Mas todos digamos assim, instituições de saúde de Alagoas deveriam ter. Seria importante que tivesse um espaço dedicado à pessoa idosa. No começo desse ano, tivemos uma luta grande com a doutora Marluce também, nos acompanhando à frente, um grupo grande, para interceder cerca de 20 ou 21 idosos na fila de espera em corredores do hospital aqui de Alagoas, aguardando cirurgias ortopédicas da maior urgência. Em parte, ainda conseguimos alguns encaminhamentos, mas não havia nesse local, como não há em nenhum outro, uma destinação específica para a pessoa idosa. Durante essa pandemia agora, tivemos um caso seríssimo que, graças à doutora Marluce Falcão, essa senhora foi atendida, depois de aguardar muito tempo, sem atendimento específico, por conta de uns protocolos que a pessoa idosa ficava em último lugar. A doutora Marluce conseguiu, e eu quero aqui dar o meu testemunho da luta dela, da coragem, da determinação, da proteção da pessoa idosa. Infelizmente, essa senhora veio a falecer, mas ela
foi atendida graças à movimentação do conselho, de todo mundo ligando, e a doutora Marluz entrou no circuito e conseguiu atendimento. Agora, veja, muitos idosos durante essa pandemia se recusaram a ir aos hospitais, uma vez que foi amplamente divulgado que, havendo pouco equipamento, havendo um número X de equipamentos, a última pessoa a ser atendida seria idoso. Então, eu vi de muitas pessoas me dizendo, eu não vou, porque sei que ao chegar lá não serei atendido, não terei prioridade, não terei o atendimento e prefiro até me sinto mais seguro em minha casa do que na instituição hospitalar, porque já há um protocolo médico que foi amplamente divulgado de que, na dúvida entre um adolescente e uma criança, seria o idoso, na dúvida entre o adulto, seria o idoso, enfim, o idoso seria, digamos assim, ele se sentiu desamparado durante essa pandemia, em vários momentos. Então, havendo um espaço específico para a pessoa idosa, ele se sentirá mais confiante, ele se sentirá estimulado a procurar. Essa pandemia mostrou a gente esse drama que o idoso passa. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que estou muito feliz de ter participado, muita honra para mim fazer parte desse grupo seleto de pessoas tão importantes e comprometidas. Agradecemos a juíza de direito, Ana Florinda, ela que é também do Instituto Brasileiro de Direito da Família, aqui, vice-presidente aqui em Alagoas. Agradecemos também, está nos acompanhando vários membros do Ministério Público, doutora Adilza de Freitas, doutora Adriana Acioli, a procuradora de Justiça Denise Guimarães, André Biagiotti colocou, combate ao falso diagnóstico que pode levar o idoso à morte. Ele colocou que também deve ser combatido isso, falso diagnóstico que pode levar o idoso à morte. Jane Magalhães colocou que todas as pessoas sejam protegidas. Então, vários aí comentários das pessoas participando conosco aqui por meio do Instagram e também do YouTube. Outra coisa que foi tratada foi sobre o preconceito em relação à pessoa idosa, o que faz com que os seus direitos não sejam garantidos. Ceissa Caldas colocou, parabenizo o MP de Alagoas pela excelente live sobre a pessoa idosa. Então, a Rosalva Pacheco, né, colocou que ela é psicóloga. A Ângela Gomes colocou, reverenciar o idoso é valorizar a vida, pois foi através deles que recebemos a vida. Então, boa colocação a todos. Agradecemos a todos que estão mandando mensagens, comentários, tanto pelo Instagram como também pelo YouTube do Ministério Público do Estado de Alagoas. Todas as segundas-feiras, às 11 horas, o Ministério Público tem realizado a edição do MP para você, sempre sobre uma temática. Nós já realizamos sobre a questão da educação e coronavírus, sobre a questão da saúde, sobre abuso sexual, sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre as compras públicas durante esse período de pandemia e muitos outros temas. Então, mais uma vez, eu pergunto aos senhores que estão conosco, queremos agradecer a doutora Dalva Tenório, promotora de justiça, ao promotor de justiça Denis Guimarães, ao advogado e presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa, doutor Gilberto Irineu, ao promotor de justiça Helder Jucá, ao promotor de justiça Lucas Saxida, à promotora de justiça Marluce Falcão, ao promotor de justiça Péricles Gama, e também ao promotor de justiça Rogério Paranhas, que estão conosco nessa live, e ao procurador-geral de justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Mais uma vez questiono se alguns dos senhores querem responder alguns dos comentários que eu li, ou se realmente não desejam se pronunciar, eu vou então passar aí para o nosso Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, fazer então o encerramento deste momento. Aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos que, de uma forma ou de outra, fizeram o evento, os convidados, a doutora Ana Florinda, que nos deu essas sábias palavras, inteligente, brilhante magistrada, ao doutor Irineu também, esse guerreiro que não tem medido esforços na defesa da pessoa idosa. E a sociedade por nos acompanhar nesses dias aí de pandemia, toda semana através do nosso programa. Então, para todos, tenham um bom dia.
Agradecemos, então, a participação de todos e convidamos vocês a se inscreverem no canal do YouTube do Ministério Público de Alagoas, MP de Alagoas. Então, quem ainda não está inscrito no canal do Ministério Público no YouTube, por favor, se inscreva e também aí compartilhe essa live que está em nossas mídias para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação e seja também um agente multiplicador da informação no combate à violência contra a pessoa idosa.